18 horas. Notícias de Manaus, Amazonas, Brasil e do mundo. Agora na Mix. Agora são 6 horas, 1 minuto em Manaus. Boa noite pra você em 100,7. Você aí na sintonia certa. Vamos juntos, hein? Finalizando mais uma semana. Hoje é sexta-feira, 15 de abril de 2022. É o ano. E nós estamos começando agora pra você em mais uma edição do programa 18 horas. Eu e ela, Karime Leão. Tudo bem, Karime? Olá, Carlão. Muito Certo. boa noite. Boa noite pra vocês. Já começo agradecendo a sua companhia. Você sintonizado aqui em 100,7. Estamos juntos até às 7 da noite aqui no programa 18 horas. Valeu! Vamos aos destaques do programa 18 horas desta sexta-feira. Novo decreto sobre IPI pode ser o fim da Zona Franca de Manaus. E o governador Wilson Lima afirma que vai entrar com ação no Supremo Tribunal Federal contra a medida. Esta é a segunda vez que o Wilson Lima anuncia a ação, mas até agora o governo do Amazonas não entrou com nenhuma medida contra o decreto do governo federal. Olha, temporal que atingiu Manaus hoje à tarde causou alagações e estragos por praticamente toda a cidade. O Amazonas está bem abaixo do Índice Nacional de Vacinação contra a Covid-19. Essas e outras notícias, os principais destaques do dia. Agora são 6 horas e 2 minutos e até às 7 da noite você confere aqui, hein? Mais uma edição do programa 18 horas, começando pra você aqui no melhor mix do Brasil. 18 horas. Novo decreto torna permanente a redução de 25% do imposto sobre produtos industrializados, incluindo o que é produzido na Zona Franca de Manaus. Não saiu. A medida praticamente acaba com o modelo econômico mais importante do estado e decreta aí praticamente o fim da Zona Franca de Manaus, Karime. Pois é, Carlão, e depois da falta de atitude do governador Wilson Lima para defender a Zona Franca, o presidente Bolsonaro assinou nesta quinta-feira de noite o novo decreto que foi publicado no Diário Oficial do mesmo dia. Karime, olha só, o presidente Jair Bolsonaro editou o novo decreto com a tabela de incidência do imposto sobre produtos industrializados, o IPI, e mais uma vez manteve a redução dos tributos de forma linear, sem resguardar os produtos que são produzidos aqui na Zona Franca de Manaus. Pois é, Carlão, a gente conta aí, essa é a terceira vez que Bolsonaro e a equipe econômica do governo, liderada pelo ministro Paulo Guedes, deixam de cumprir uma promessa feita à classe política e à indústria aqui do Amazonas. A gente confere essa história agora na reportagem de Nathalie Moraes. O presidente Jair Bolsonaro esperou a véspera de feriado para assinar o decreto que consolida o golpe de morte à Zona Franca de Manaus. A continuidade da medida anunciada ainda no dia 31 de março estabelece a redução de 25% do imposto em todos os estados, o que prejudica o modelo Zona Franca de Manaus, já que as empresas se instalaram aqui por conta da isenção do imposto. O deputado federal, José Ricardo, afirma que a assinatura desse novo decreto foi o maior golpe já dado à Zona Franca de Manaus. Bolsonaro, em plena Semana Santa, crucifica a Zona Franca de Manaus. Agora foi emitido um novo decreto que torna permanente a redução do IPI sobre os produtos em todo o Brasil. E isso afeta diretamente a Zona Franca de Manaus, retirando a competitividade das empresas. Isso vai comprometer, inclusive, a arrecadação pública, a nível de emprego e também a manutenção da Universidade do Estado do Amazonas. É necessário e urgente que, nesse momento, o governo do Estado, assim como a representação dos trabalhadores, do setor empresarial, classe política, entre na Justiça, no Supremo, usando a Constituição, que garante a manutenção do incentivo para defender os empregos, o trabalho e a economia do Estado do Amazonas. Ao não publicar um novo decreto de redução do IPI, excluindo os produtos da Zona Franca de Manaus, como havia acordado com as lideranças políticas e empresariais, o governo federal trata de forma irresponsável os empregos e a vida dos amazonenses, fruto também da inércia do governador Wilson Lima, que só hoje anunciou que entrará com uma ação no Supremo Tribunal Federal.
O novo decreto, assinado mais uma vez na calada da noite e em um feriado, invalida o decreto de 25 de fevereiro, que estava prorrogado até o final do mês de abril e passa a valer a partir do dia 1º de maio, sem qualquer prazo de validade. A decisão retira da via o decreto as vantagens comparativas da Zona Franca de Manaus, que são garantidas pela Constituição de 1988. Para o presidente da Eletros, Associação Nacional de Fabricantes de Produtos Eletroeletrônicos, José Jorge, é incompreensível a atitude do governo. É incompreensível a decisão do governo federal em ratificar a não excepcionalidade da redução das alíquotas de IPI aos produtos fabricados na Zona Franca de Manaus, como ocorreu agora com a publicação do decreto 11.047. Ao reduzir o IPI dos produtos fabricados na Zona Franca de Manaus, a economia do país não tem qualquer ganho. Os investimentos e empregos dos brasileiros são ameaçados, os produtos não ficarão mais baratos, já que na Zona Franca não se paga o IPI, e o polo industrial de Manaus perde parte das suas vantagens comparativas. Então, nesse momento em que o país necessita gerar mais empregos e atrair investimentos, a gente vê a produção brasileira do polo industrial de Manaus perdendo a sua competitividade para os produtos importados, gerando emprego fora do país. Segundo o governo federal, a medida busca a adequação das alíquotas da tabela de incidência do Imposto de Produtos Industrializados para o ano de 2022, promovendo manutenção da redução geral da alíquota do IPI em 25% para a maioria dos produtos. Nathalie Moraes para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. Olha só agora, hein? O governador Wilson Lima falou alguma coisa sobre o assunto, fez pelo menos um pronunciamento para defender a Zona Franca de Manaus. Ele anunciou que vai entrar com uma ação contra o decreto no Supremo Tribunal Federal. Tomara. Pois é, Carlão, só que essa é a segunda vez que o governador Wilson Lima anuncia essa medida, mas até agora o governo do estado do Amazonas não entrou com nenhuma ação contra o decreto da redução do IPI, que inclui os produtos do polo industrial de Manaus. Vamos acompanhar mais sobre o assunto agora na reportagem de Ondiné Araújo. O governador Wilson Lima anunciou que o governo do Amazonas vai entrar com uma ADIM, ação direta de inconstitucionalidade, no Supremo Tribunal Federal ainda hoje, contra o decreto número 11.047/2022, que mantém permanente a redução em 25% das alíquotas do IPI, o Imposto sobre Produtos Industrializados em todo o país. De acordo com o governador Wilson Lima, a Procuradoria-Geral do Estado já está com a ação pronta para apresentar ao STF pedindo a revogação do decreto em respeito às garantias constitucionais da Zona Franca de Manaus. Olá, meus amigos. Sobre o decreto do IPI que não excepcionaliza os produtos da Zona Franca de Manaus, estou entrando ainda hoje com uma ação judicial no Supremo Tribunal Federal para revogar essa decisão. O modelo Zona Franca de Manaus é o mais exitoso da Amazônia em termos de desenvolvimento econômico, social e ambiental. E a minha maior preocupação é com homens e mulheres que moram no estado do Amazonas e que dependem desses empregos para sustentar suas famílias. Acontece que a mesma promessa do governador do Amazonas de entrar com ação no STF contra o decreto já tinha sido feita lá atrás, no dia 26 de fevereiro, quando saiu o primeiro decreto com essa redução. Mas mesmo com a ação já pronta, o Wilson Lima não entrou no Supremo contra a decisão do presidente Bolsonaro, até então seu aliado político, preferindo tentar resolver as coisas na conversa. E de uma conversa com o presidente da República, o governador do Amazonas veio cantando vitória e dizendo que Jair Bolsonaro iria reeditar o decreto para não prejudicar o Amazonas. Só que a promessa do presidente da República não foi cumprida. Pelo contrário, ao invés de reeditar o decreto e excluir os produtos da Zona Franca, ele ampliou o decreto por mais um mês e nada de ação do governo do Amazonas. Somente hoje, após ontem à noite, o presidente Jair Bolsonaro assinar um novo decreto, tornando permanente a redução do IPI e retirando de vez a competitividade dos bens produzidos na Zona Franca de Manaus, o governador Wilson Lima gravou mensagem dizendo que agora vai entrar com ação contra a decisão do governo federal. O senador Omar Aziz lembrou que o Amazonas foi decisivo na vitória do presidente da República na eleição passada e agora foi apunhalado por ele. É um ato de traição
a quem lhe deu uma votação expressiva na última eleição. Ele teve 67% dos votos aqui na cidade de Manaus. E ele nos trai de uma forma vil, sorrateira, num feriado, que a gente pouco ou quase nada pode fazer. A permanência da redução do IPI para todo o país, que compromete a geração de mais de 100 mil empregos diretos no Amazonas, coincidentemente vem após o atual partido de Wilson Lima, o União Brasil, informar que pretende lançar candidato próprio para presidente da República nas eleições desse ano. Odineia Araújo para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. Agora em Manaus, 6 horas e 11 minutos. Seguimos falando sobre o assunto. Vamos conversar agora com o presidente do Centro da Indústria do Estado do Amazonas, Wilson Périco. Muito boa noite, presidente. Obrigada por nos atender neste feriado de Páscoa. Então, como é que o senhor analisa agora esta situação que virou permanente com a assinatura desse novo decreto com a redução do IPI, incluindo os produtos aqui da Zona Franca de Manaus? Boa noite. Boa noite, Karine. Boa noite, Carlos. Boa noite. Boa noite a todos que ouvem a nossa rádio. É sempre um prazer falar com vocês e de antemão eu queria desejar a todos uma feliz Páscoa. Obrigada, o senhor também. Bom, Karine, de novo, né? Véspera de feriado, assim como foi lá no Carnaval, na sexta-feira de Carnaval, nós somos surpreendidos com um decreto, e nesse caso, um decreto que não respeitou o acordo firmado entre o presidente da República e o governador do estado. Nós esperávamos que esse decreto fosse publicado no final do mês, daí a determinação do governador para a equipe de governo, a PGE, secretários, para aguardar essa etapa administrativa, né, antes de tomar qualquer medida, para que tivéssemos conhecimento de qual seria a decisão do governo federal. E surpresos, ontem à noite, com a publicação, mais uma vez, numa edição especial do Diário Oficial da União, um decreto que traz essa condição que é nociva à indústria nacional, e eu explico mais uma vez, Karine. O brasileiro nenhum pode ser contra a redução da carga tributária. Nós temos uma das maiores cargas tributárias do mundo. E tudo aquilo que vier a favorecer a geração de empregos no Brasil, uma possível redução do custo de produtos para o consumidor, tem e terá sempre o nosso apoio. Acontece que essa medida, esse decreto, ele favorece os produtos importados que não geram emprego no Brasil, competem com quem está aqui instalado, gerando emprego aqui. E eu explico também essa questão dessa competição. A mesma indústria que decidiu vir para o Brasil, no caso para Manaus, para produzir aqui, atender o mercado brasileiro, só o fez porque exportar para cá era inviável pelas questões tributárias. A exportação deixaria o produto muito caro e não seria acessível à população. Por esse motivo, esse único motivo, por conta da carga tributária para a importação, essas indústrias se instalaram no Brasil. E agora esse governo já tinha tomado medidas de redução do imposto de importação, reduziu em 20% o imposto de importação para vários produtos, inclusive produtos produzidos aqui na Zona Franca, e reduz também o IPI para produtos importados, fazendo desses produtos hoje mais competitivos do que eram anterior a essa medida. E isso é um risco muito grande, sim, para os empregos gerados aqui no Brasil e em especial para Manaus. Presidente, diante desse quadro aí, inclusive nós ouvimos agora na reportagem de Odineia Araújo, em que ela falou que nós estamos aí num momento parecido com aquele que foi o fim do ciclo da borracha, né? O senhor acredita que nós estamos aí, né, próximos do fim da Zona Franca? Do modelo?
eu não sou cavaleiro do apocalipse, eu não sou pessimista, muito pelo contrário, eu sou pessoa naturalmente otimista, mas esse decreto, da forma como está, ele traz riscos sérios no médio e longo prazo para nós, e eu vou explicar. É muito fácil. Considerando simplesmente o IPI, para que você, a Karine, as pessoas entendam o que é esse risco. O IPI de 35%, um produto, para fazer conta redonda, um produto de $100 importado por Santos, ou seja, no mercado consumidor, esse produto ele chega no mercado brasileiro a $135. Isso antes dessa redução, tá? O mesmo produto produzido em Manaus, os mesmos $100, nós não temos o IPI, mas nós temos o PTB, e o PTB nos obriga a agregar valores nacionais. Algumas peças, então embalagem, peça plástica, peça metálica, fio, cabo, mão de obra. Isso deixa o produto em torno de 16% mais caro, ou seja, $116. Você coloca mais 2,5% de frete para levar esse produto para São Paulo. Esse produto chega em São Paulo por $120. Aquilo que era 120 produzido em Manaus e 135 para o mesmo produto importado, com a redução de 25% nesses 35% do IPI, esse tributo cai para 26%, ou seja, cai para 126 contra 120. É uma diferença de $6, ou seja, uma diferença em torno de 4% entre produzir aqui e exportar para cá. Isso é a mesma empresa, Carlão. A mesma empresa que aqui está hoje, nesse ambiente de insegurança jurídica, nesse ambiente de falta de previsibilidade, onde a regra do jogo muda com o jogo em andamento, nesse ambiente onde você está repleto de riscos trabalhistas, por exemplo, e infraestrutura deficiente, o investidor, essa empresa hoje já está estudando, por essa diferença, vale a pena eu continuar produzindo no Brasil? Certamente que a conclusão vai ser não. Isso vai acontecer amanhã? Também não, porque as empresas trabalham com planejamento. E esse planejamento leva em consideração o tempo que o fabricante dos itens, dos componentes, das peças que as empresas precisam para produzir seus produtos, o tempo que ele tem para produzir esses insumos. Então nós temos aí lead time de 3 meses, 6 meses, tem lead time de até 2 anos, tem empresa colocando pedido para 2024. Você tem a logística para trazer para cá, então esse ano o planejamento está feito. Agora, muitos produtos, a partir do ano que vem, você já vai perceber uma mudança de comportamento e um possível início de esvaziamento, principalmente para aqueles novos modelos que essas empresas vierem a lançar, de colocar, fazer a conta e falar assim, vamos fazer em Manaus ou vamos exportar para o Brasil? Eu falo, você também pode fazer a conta aí, por 3, 4% de diferença, você ficaria num ambiente hostil como esse que o Brasil oferece para os investidores? A resposta para a grande maioria deles é não. Claro que não. É verdade. Presidente, da última vez que a gente conversou sobre o assunto, o senhor falou da criação, da possibilidade de criar, né, um núcleo permanente em Brasília, né, durante esse período, para tratar sobre esse assunto direto com a presidência da República. Um núcleo aqui de representantes do Amazonas. Como é que ficou essa situação? Karine, como eu falei, o governo do estado trabalhou com a equipe da CESAIS e agora, mais recente, também com os procuradores do estado. E eles estavam aguardando a publicação desse decreto para o final do mês, estavam dialogando com algumas pessoas do Ministério da Economia, e a publicação desse decreto na noite de ontem pegou todos de surpresa. Tanto que o governador já veio a público, fez um vídeo dele, dizendo que já deu
sinal verde para a PGE preparar uma ação para ser colocada no Supremo. Essa ação, para você ter uma ideia, não é o Estado, é a pessoa do governador do Estado que tem que assinar pedindo para que o Supremo aprecie a matéria. E isso deve estar sendo feito, porque essa etapa administrativa foi vencida com a surpresa da publicação desse decreto. Pois é, presidente, esse mesmo assunto o governador fez em fevereiro, quando o presidente prorrogou por mais 30 dias o decreto, né, com a redução de 25% do IPI, ao invés de decretar os 33%, salvaguardando o que era produzido aqui na Zona Franca de Manaus. Na sua análise, se em fevereiro o governador tivesse tido alguma atitude nesse sentido, a gente estaria em outra situação hoje? Aline, é difícil, né, de nós falarmos do passado, né? Eu tenho comigo que o passado serve para você aprender, para não repetir erros no futuro. Eu vou repetir o que eu falei naquela última conversa que nós tivemos. Nós temos que mudar de atitude como Estado, com pessoas que têm alguma representatividade em nome do nosso Estado. Nós temos que deixar de ser passivos como somos, aceitar as coisas que nos são impostas sem que nós participemos. Não podemos aceitar tranquilamente, calados, e depois ficarmos reclamando que pessoas na Avenida Paulista, em Brasília, tomem decisões pelo nosso Estado sem que nós, que vivemos, produzimos, geramos riqueza, emprego aqui, sejamos ouvidos e tenhamos as nossas opiniões consideradas. Não. Nós temos que deixar de ser passivos e reativos, passarmos a ser protagonistas e propositivos. Nós temos que ter uma atitude com altivez do tamanho desse Estado. Ninguém aqui está pedindo favor, Karine, nós não somos o patinho feio dessa história, não. Exato. Nós estamos pedindo respeito. O Estado do Amazonas não é peso para o país, o Estado do Amazonas é um dos 8 entes federativos, dos 26 estados mais o Distrito Federal. Somente 8 estados são superavitários na relação repasse compulsório e arrecadação de tributos federais. O Estado do Amazonas é um deles, são 3 estados do Sul, 4 do Sudeste e 1 da região Norte, que é o Amazonas. Nós devolvemos limpo ao governo federal 3 vezes o valor do repasse compulsório que nós recebemos. O ano passado foi 4 bi que o Estado do Amazonas recebeu e arrecadou 16 bilhões em tributos federais. E você não querer enxergar e ter isso do lado positivo da balança é miopia ou um desvio de propósito. Okay. Achar que os incentivos da Zona Franca são peso para o país e vão acabar com a Zona Franca como se o valor equivalente ao que eles chamam de desvio fosse brotar de alguma coisa. Não vai. Não vai. E aí fica com essa falácia, tem que olhar pelas vocações da região. Não há nada que substitua o que a Zona Franca dá de retorno para o nosso Estado e para o país em geração de emprego e renda, em arrecadação de tributos, como qualquer outra atividade. Pode somar tudo que tem de potencialidade, nenhuma dessas somadas, mesmo somado, vai dar os 500 mil empregos diretos e indiretos que nós temos hoje, gerados pelo plano industrial, 150 bilhões de arrecadação de faturamento, o que vai de impostos para os cofres federais do Estado do Amazonas. A UEA, ela é toda ela custeada, Karine e Calão, pela indústria. O ano passado foram 400 milhões de reais repassados para a UEA. Isso é em cima do faturamento das indústrias aqui, é 1% do faturamento. Se você reduzir essa atividade, a nossa UEA, que hoje está presente em todos os municípios do nosso estado, com quase 20 mil alunos, ela vai sofrer também. Exato. Então, nós temos que mudar de atitude, sim, e fazer com que essa Zona Franca, aquilo que nós enxergamos, sabemos, são os acertos dessa Zona Franca, sejam também conhecidos e respeitados pelas pessoas que formam opinião nesse país. Não dá para nós ficarmos falando para nós mesmos sempre. Ok, exatamente. Com certeza. Presidente, muitíssimo obrigada pela sua participação conversando com a gente hoje aqui no programa 18 Horas.
Cadinho, mais uma vez, é sempre um prazer falar com vocês. Eu espero que nós tenhamos a oportunidade de falar de coisas positivas no futuro. E reforçar meus votos de uma feliz Páscoa para vocês e para todos que nos ouvem. Muitíssimo obrigado para o senhor também e sua família. Obrigado. Uma boa Páscoa. Muito obrigada. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Conversamos com o presidente do Centro da Indústria do Estado do Amazonas, Wilson Périco, sobre mais esse decreto assinado pelo governo Jair Bolsonaro de agora tornar permanente a redução em 25% do IPI de todo produto industrializado, incluindo os produtos da Zona Franca de Manaus. Numa época, num período que estávamos esperando, que todo o governo e também os empresários aqui do estado estávamos esperando que o governo repensasse e assinasse um decreto com 35%, pelo menos, aí de redução do IPI, mas que salvaguardasse, excluindo os produtos aqui da Zona Franca de Manaus. Essa atitude a gente pode até chamar de inconstitucional e muitas ações da bancada do governo do Amazonas, da bancada do Amazonas, estão sendo feitas lá. Essa situação foi até antecipada pelo deputado federal Marcelo Ramos, que é com quem a gente conversa agora. Muito boa noite, deputado. Obrigada por nos atender neste feriado de Páscoa. Então, o que ainda pode ser feito, deputado, a respeito deste assunto? Olha, eu penso que foram esgotadas todas as possibilidades de negociação por um motivo simples. Você não negocia com quem não tem palavra. Você não negocia com quem não honra o seu compromisso. E o presidente da República, que firmou um compromisso não comigo, mas com o governador, com o presidente da Federação da Indústria, consequentemente com o povo do Amazonas, simplesmente ignorou esse compromisso firmado e publicou o decreto sem ressalvar a Zona Franca. Nos resta a guerrilha legislativa e nós vamos seguir obstruindo as pautas de interesse do governo, como demonstração de insatisfação com essa medida com o povo do Amazonas, e também a luta judicial. O governador anunciou ontem que ajuizará uma ação direta de inconstitucionalidade, hoje eu acho. Eu penso que a mesa da Assembleia Legislativa, que também tem legitimidade, deveria ajuizar também uma ação. Eu hoje já protocolei virtualmente uma representação eleitoral, posto que é clara a jurisprudência no sentido de que renúncia tributária, ou seja, diminuir imposto em ano de eleição é conduta vedada pela lei eleitoral, e vamos esperar que os órgãos judiciais tomem providências céleres, pois que cada dia é mais um dia de agonia e pois que cada dia que passa mais a gente perde, porque qualquer investimento industrial é um investimento de médio e longo prazo que, portanto, precisa de estabilidade nas regras e de segurança jurídica, o que nós não temos hoje. Deputado, com relação à atuação do governo aí sobre esse assunto, poderia, sei lá, dar um conselho, dar uma orientação? Como você está achando? Porque parece que está meio devagar, né? O governo do estado, né, Camão? O governo do estado. Olha, eu já tinha tido algumas conversas com o governador Wilson Lima, dizendo que eu entendia que já era a hora de ajuizar a ação direta de inconstitucionalidade, ainda que o governo continuasse negociando com o presidente e com o Ministério da Economia, era para continuar negociando com a ação judicial, com a ação direta de inconstitucionalidade ajuizada. Na quinta-feira passada, o governador anunciou que ajuizaria a ação direta de inconstitucionalidade. E hoje cedo, com a publicação do decreto ontem, ele disse que ainda hoje, como o protocolo é virtual, ajuizaria a ação direta de inconstitucionalidade. Essa medida ela é fundamental, porque ela é o instrumento que nós temos para declarar a inconstitucionalidade, posto que o STF já entendeu que qualquer medida que diminua as vantagens comparativas da Zona Franca é inconstitucional na medida em que essas vantagens têm natureza, têm previsão na nossa Constituição Federal. Então, acho que o governo, primeiro que é uma situação muito ruim, né? O presidente deu a palavra dele para um governador que declara voto a ele. O governador Wilson Lima já declarou voto ao presidente. O presidente diz a ele que vai rever o decreto e publica o decreto e não dá uma explicação para ninguém, nem nada. Mas eu acho que essa decisão é uma decisão correta de ajuizar a ação direta de inconstitucionalidade
Acho que o governador deve estar indo para Brasília também na semana que vem para tentar agilizar que a ação seja despachada com celeridade. E para finalizar, deputado, qual a sua expectativa daqui para o fim do ano sobre a Zona Franca de Manaus? Olha, é uma expectativa de muita preocupação. A ação judicial, ela muitas vezes ela é lenta, ela é demorada. Eu não tenho dúvida de que o direito está do nosso lado, mas quando que o STF e o TSE vão dizer esse direito? E cada dia que passa é uma empresa que estava pensando em se instalar aqui que existe, é uma empresa que estava fazendo novos investimentos aqui suspende, é uma empresa que está aqui e começa a fazer conta se vale a pena continuar. O que está em jogo é algo muito grave, não é algo que nos permita dividir entre amazonenses que apoiam o presidente e que não apoiam o presidente. O que está em jogo são os empregos dos amazonenses, as receitas que pagam escola pública, pagam a UEA, pagam hospitais públicos, pagam salário de servidor público, distribuem recursos para o nosso interior já tão pobre. Então, pela primeira vez, é uma medida que atinge as estruturas da Zona Franca e da economia do estado do Amazonas. E cada dia que passa sem uma decisão que reverta é um dia de agonia e é um risco maior para perda de emprego, para perda de investimento. Exato. Muitíssimo obrigada, deputado, por nos atender num feriado de Páscoa, né? Muito obrigada pela sua participação conversando com a gente hoje aqui no 18 Horas. Uma boa noite e, infelizmente, é uma data que nós deveríamos estar todos em paz, é a data mais simbólica, talvez, do cristianismo, e a gente está envolvido nisso por conta de uma insensibilidade, de uma irresponsabilidade do presidente com os interesses do povo do Amazonas. Exato. Boa noite, Páscoa. Deputado. Boa Páscoa para o senhor e para a sua família. Obrigado, para vocês também. Obrigada, boa noite. Conversamos com o deputado federal Marcelo Ramos, vice-presidente da Câmara. 6h33 e você no melhor mix do Brasil. 18 horas. Mensagem governamental de Wilson Lima retira a garantia de recursos para pagamento da SEG, que é o Serviço Extra Gratificado APM, Polícia Militar e Corpo de Bombeiros. A denúncia é do deputado Wilker Barreto. A repórter Rodinei Araújo explica pra gente esse assunto agora. Oficiais e praças da Polícia Militar do Amazonas e do Corpo de Bombeiros que trabalharem em suas folgas poderão não ter mais a garantia em receber o pagamento da SEG, Serviço Extra Gratificado. O alerta foi dado pelo deputado estadual Wilker Barreto. Na última sessão da Casa Legislativa essa semana, antes do feriadão da Páscoa, na quarta-feira, o deputado de oposição explicou que no dia 1º de abril, o governador Wilson Lima enviou à Assembleia Legislativa do Amazonas sua mensagem governamental, na qual consta o projeto de lei 162/2022, que pretende alterar o parágrafo 2º do artigo 1º da lei número 5.747 de 2021, que é a lei da SEG. Essa lei foi criada para comprar a folga da corporação da ativa que presta serviços fora de sua jornada regular de trabalho. Na mensagem, o governo mandou para a aprovação dos deputados a revogação da SEG, que é a gratificação de hora extra. Eles querem tirar as horas destinadas no orçamento para que fiquem de acordo com a dotação orçamentária. Para o deputado Wilker Barreto, isso é um duro golpe contra os mais de 8.200 policiais e 1.080 bombeiros da Polícia Militar que estão na ativa. Esse projeto está aqui nesta casa. Sabe o que significa isso, presidente? Que os nossos PM não receberão, ficarão de castigo lá, porque o que já estava segurando eles na lei, e essa lei é de 21 agora, enviada pelo próprio Wilson Lima, e agora, não satisfeito, é o mesmo governo que maltrata a PM, tá aí, tá nesta casa, e já peço até vista da matéria. Nós temos que fazer nossa parte, nós não podemos permitir isso. O que é um ganho em 2021 pode se transformar numa derrota em 2022. Conquistas e vitórias não podem retroceder, senhor presidente. Que o profissional, que é um profissional da segurança pública, o soldado, tem direito a receber, quando ele trabalha, as suas horas extras e suas folgas, de um governo que mês após mês, senhor presidente, arrecada mais
do que a sua previsão. O parlamentar relembrou que em dezembro do ano passado, o governador do Amazonas, em solenidade na Arena Amadeu Teixeira, assinou a mensagem 146/2021 do projeto de lei 671 do ano passado, instituindo o serviço extra gratificado em substituição à GTE, que é a gratificação de tropa extraordinária. Após 3 meses do Estado se comprometer com o pagamento, o governador Wilson Lima quer aprovar em regime de urgência que a limitação de horas mensais seja retirada. O governo do Estado diz que o projeto está sendo mal interpretado. Odineia Araújo para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. Agora 6h36. Vamos para Brasília conversar com o correspondente do programa 18 horas, o jornalista Carlos Eduardo Matos. Carlos Eduardo, boa noite. Nem na Semana Santa a gente tem tranquilidade. Sexta-feira agitada é essa, né? Vamos começar falando, é claro, da Zona Franca de Manaus. Depois que o presidente Jair Bolsonaro assinou esse decreto que torna permanente a redução do IPI, incluindo aqui a Zona Franca de Manaus, ele foi participar de uma motociata aqui em São Paulo. Cadu, parece até deboche, né, Cadu? Boa noite. Foi dar um rolê. Verdade, Carlão. Completo deboche, Karime. Boa noite pra você, boa noite, Carlão, boa noite aos ouvintes do 18 horas. Boa. E uma motociata em dia santo, né? A assinatura desse decreto da trairagem, Karime, que mantém a redução de 25% do IPI, fez parte da agenda eleitoral do presidente Jair Bolsonaro, que prosseguiu hoje com a realização dessa motociata que reuniu milhares de pessoas no interior paulista. Ele percorreu um trecho de 130 quilômetros entre São Paulo e a cidade de Americana, que foi fechada por 7 horas pela Polícia Militar. E após a motociata, Bolsonaro subiu num carro de som, onde fez um discurso extremista e antidemocrático, renovando o elo com os grupos radicais. Ele fez ataques ao STF, ao sistema de urnas eletrônicas e à democracia. Nesse discurso afiado, não sobrou nem para o WhatsApp, que essa semana firmou parceria com o Tribunal Superior Eleitoral contra as fake news. O presidente chamou esse acordo de censura e que ele não será cumprido aqui no Brasil. Ou seja, pouco a pouco, Karime, Bolsonaro vem mobilizando os grupos mais radicais que o apoiam, convocando-os para uma batalha até o fim das eleições. E claro, Bolsonaro também falou do ex-presidente Lula. À medida que ele falava do adversário, o público apaixonado dizia que o lugar de Lula é na cadeia. Vamos ouvir uma parte do discurso dele. Ouvindo 18 horas. Aí foi parte, né, um trecho da fala do presidente Jair Bolsonaro durante a motociata, em tom já de carreata, né, em tom de comício, né, Cadu, hoje à tarde. Exatamente. Em São Paulo. Esse evento teve cara e jeito de campanha eleitoral antecipada, Karime, e certamente ganhou já a atenção das autoridades, principalmente do TSE, que deve reagir às declarações e às ações de Bolsonaro já na próxima semana. Falando nisso, Karime, o YouTube removeu um vídeo do canal do presidente Bolsonaro em que ele levantou a possibilidade de fraude nas eleições de 2018 sem apresentar provas. Ainda estamos em pré-campanha, mas a guerra já começou, nem que isso custe sangrar a Zona Franca de Manaus. Na verdade, Karime, a Zona Franca de Manaus está no meio do caminho de Bolsonaro, atrapalhando ali os acordos dele com a indústria paulista. E essa medida de redução do IPI em 25% não está tendo o efeito esperado, não. Desde quando esse decreto passou a valer há 3 meses atrás. Sabe por quê, Karime? Porque o povo não tem emprego e está passando fome. Karime, Carlão.
Ei, Carlos Eduardo, olha só, tem um grupo aí de empresários que está pedindo para o governo federal criar um novo imposto para desonerar a folha de pagamento. É isso mesmo? Explica pra gente. Parece mentira, Carlão, mas não é, viu? Um grupo de 300 empresários que fazem parte do Instituto Unidos Brasil apresentou ao governo uma PEC, uma proposta de emenda à Constituição que se baseia na criação de mais um imposto federal aos moldes da CPMF, conhecida como Imposto do Cheque, que foi revogada já tem um tempo. Esse grupo, formado por líderes de grandes empresas do Brasil, de diversos setores, quer desonerar permanentemente a folha de pagamentos, ou seja, quer reduzir por completo a carga tributária que incide sobre os empregos. Mas, para isso, os empresários querem que esse custo seja transferido para a população, criando um novo imposto. Pode isso? Nossa. Essa proposta, Carlão, gerou uma polêmica enorme. Mesmo assim, o Instituto Unidos Brasil vem conversando no Congresso Nacional para tentar emplacar essa proposta por meio dos integrantes da Frente Parlamentar do Empreendedorismo, que tem como membros os deputados Marcelo Ramos e Capitão Alberto Neto. A ideia dos empresários é que, procurando os parlamentares parceiros, o caminho pelo Congresso Nacional até a aprovação da PEC seja mais fácil, tendo o apoio da ala governista e, claro, do presidente da Câmara, Arthur Lira, e do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco. Essa semana, o assunto esfriou por causa dos feriados e também porque o assunto pegou muito mal na sociedade. Sem o apoio da mídia e da população, fica um pouco mais difícil aprovar essa PEC que cria mais um imposto para o Brasil a pedido da elite brasileira. Vamos ficar atentos, porque esse assunto pode evoluir ou ser engavetado nos próximos dias por causa das eleições. Karime e Carlão. Cadu, para finalizar, o presidente Bolsonaro minimizou aí os últimos escândalos das Forças Armadas. Foi durante uma live? Exatamente, Karime. A intenção é justificar o que é quase injustificável, né, Karime? Ontem à noite, na live de quinta-feira, o presidente Bolsonaro criticou os ataques contra o Ministério da Defesa, dizendo que a compra de Viagra, de próteses penianas, de Botox, de remédios para calvície, tudo isso tem uma justificação técnica por parte das Forças Armadas. Vamos ouvir um trecho da fala dele quando justifica a compra de próteses penianas. Vamos ouvir. Agora, para que usar essa prótese? O cara faz uma cirurgia de próstata e passa a ter disfunção erétil. Por que não dar essa prótese para ele? E tem gente também, não sei se serve para isso, não sei, eu já ouvi falar que tem gente aí fratura do pênis. Não sei como, me pergunte como, mas existe isso aí, tá certo? E parece, não tenho certeza, que se usa essa prótese peniana para isso. E no mais, né? Os militares, a gente desconta um percentual todo mês no nosso contra-cheque e quando há o procedimento cirúrgico, descontam mais ou menos 20% daquele procedimento, tá certo? E o dinheiro é nosso. Você está ouvindo 18 horas. Aí a fala, né, a justificativa do presidente Jair Bolsonaro a respeito dos gastos das Forças Armadas e, nesse caso, da prótese peniana. Cadu. Não é tão nosso assim, né? Não é tão deles no caso, né, o Karime? Porque ele mesmo fala que é descontado ali 20% do contra-cheque. Ok, e 80% quem paga? É o SUS, né? Nosso, então é nosso mesmo. Nós que estamos pagando, nós que vamos pagar por essas próteses, exatamente. Exato. Vamos pagar por essas próteses penianas aí. E surgiu mais uma informação, Karime, agora sobre a compra de gel lubrificante íntimo. Segundo dados do Portal da Transparência, as Forças Armadas licitaram a compra de 2.000 bisnagas de gel lubrificante íntimo. Claro que esse gel é usado em alguns procedimentos médicos, mas o que chamou a atenção dos investigadores é a quantidade comprada por apenas uma unidade das Forças Armadas, o que é muito difícil de se justificar. Karime, Karime, falando sobre essa questão do gel, vai somando ali, né? Viagra,
Ali tem a prótese, aí tem o que mais? O Botox. E agora o gel. Calvície, parece que vai ser... Não sei, gente. Agora parece que o pacote vai ficando completo, né? O pacote pronta, né? É uma área estranha essa aí, né? O pacote genital está completo, parece, né? Uma coisa meio... Agora, Karime, o programa 18 Horas conversou com exclusividade com o deputado federal Edinho Vaz, que é do PSB do estado de Goiás. Ele falou detalhes sobre as denúncias feitas por ele que revelaram essa farra do Ministério da Defesa. Vamos ouvir o que ele disse para o 18 Horas? Bom, a situação do comportamento por parte das Forças Armadas com relação às compras de uma forma geral tem sido extremamente complicada, né? Já no ano passado nós identificamos compras de cerveja, onde inclusive chegava ao ponto de edital de licitação, dizer que já tinha que ser cerveja Heineken, compra exagerada de picanha, lombo de bacalhau, salmão, filé mignon. Então são processos que continuam, essas compras inclusive desse tipo de produtos que são caros, que não estão na média do consumidor brasileiro, né? E agora nós identificamos, né, primeiro uma compra de Viagra, né, que já é um absurdo completo, né, porque ao contrário do que foi colocado, esse tipo de medicamento pela dosagem não pode ser usada na doença que eles tentaram justificar, que era hipertensão pulmonar. Nessa dosagem só cabe realmente para impotência, né? Então, e além disso, nós tivemos o problema do superfaturamento, né? Onde, comparando inclusive o preço, né, de aquisições pelas próprias Forças Armadas, nós identificamos, por exemplo, uma compra no Rio de Janeiro, 2 compras, uma do Exército e outra da Marinha, no mesmo mês, outra do Exército, cada comprimido genérico do Viagra ficou R$1,50 e da Marinha ficou R$3,75, quer dizer, um aumento de quase 150%, né, um superfaturamento. Então, é muito grave isso. E agora, por último, nós conseguimos descobrir uma situação mais absurda ainda, que foi a questão da prótese peniana, que, sinceramente, aí vai uma prótese que custa entre 50 e 60 mil reais, no momento que falta medicamentos básicos aí para várias situações de doença crônica, aí, por exemplo, no sistema de saúde público, falta hoje insulina, por exemplo, e o governo gastando dinheiro com prótese peniana. Sinceramente, é um grande absurdo que nós temos hoje nesse governo Bolsonaro. Você está ouvindo 18 Horas. A gente acompanhou a fala do deputado federal Elias Vaz, né, Cadu? É um assunto que vem ganhando repercussão, é um monstro que está crescendo aí pelas costas do governo de Jair Bolsonaro. Vamos continuar acompanhando, inclusive a CPI do Viagra, que está sendo proposto na Câmara dos Deputados com proposta do deputado Edinho Vaz, também está evoluindo. A gente pode ter surpresa. Valeu, Volto com vocês, Karime e Carlão. Obrigada pelas informações, Cadu. Boa noite, boa Páscoa. Valeu, gente. Boa Páscoa para vocês. Obrigada. Tchau. 18 Horas. E agora nós vamos conferir a previsão do tempo, hein? Para hoje, tempo e temperatura, Karime Leão. Previsão do tempo. Vamos lá, e que chuvada que foi hoje, hein, Carlão? Bom, a previsão para essa noite é com chuvas a qualquer hora, tá? A mínima prevista de 23 graus, a máxima pode chegar a 31 graus. As chances de chuva são de 90%, a umidade relativa do ar fica entre 70% e 96%. E o temporal de hoje de tarde causou aí alagações e estragos por toda Manaus. O centro da cidade foi o mais afetado. Na região portuária, as ruas foram tomadas pela água. Muitos bairros ficaram sem energia elétrica. Segundo a Defesa Civil, os bairros com maior volume de chuva foram o bairro da União, Tarumã e Santa Etelvina. Ainda segundo a Defesa Civil, uma pessoa ficou soterrada com desabamento de um muro na Avenida Júlio Verne, no bairro Aleixo. No São Jorge, uma casa desabou. Os moradores ficaram feridos, mas sem gravidade. Foram registrados deslizamentos de barranco nos bairros Petrópolis, São Francisco e no Parque 10. No bairro Lírio do Vale, os telhados de algumas casas foram arrancados com a força do vento. E quem nos acompanha pelo aplicativo Humano, quem nos acompanha aí também nas redes sociais, pode conferir as imagens da Avenida Maceió, no bairro Adrianópolis. O trânsito foi interditado pela inundação. A água inundou vários carros também que estavam estacionados na rua. A chuva prejudicou o trânsito em toda a cidade. Diversas ruas ficaram alagadas e em vários lugares a lama invadiu a pista. Karime, que chuvarada foi
foi hoje. No bairro da União, lá na Zona Centro-Sul, as ruas viraram rios e as pessoas ficaram isoladas dentro das suas casas. As que foram alagadas precisam aí ser evacuadas, inclusive, porque teve muita casa nessa situação. Os carros chegaram a ser arrastados por conta da força das águas e um grupo de paraquedistas precisou fazer pouso de emergência, olha só, na Avenida Brasil. Um deles ficou preso em fios de alta tensão, inclusive, mas ele foi resgatado. Outros 2 teriam caído no rio e até o momento ainda não foram encontrados. Olha, realmente uma situação complicada, Karime. 6h50. 18 horas. Olha, faltam apenas 2 dias para o domingo de Páscoa e durante a Semana Santa o consumo de pescado aumenta, o que requer atenção na hora de ir às feiras e mercados. Com isso, é preciso redobrar a atenção com a procedência, higiene e qualidade dos produtos que a gente vai levar para casa. Exato, Carlão. E a repórter Nathalie Moraes traz essas dicas pra gente. Vamos acompanhar. Nesta sexta-feira santa e no domingo de Páscoa, o consumo de pescados aumenta e a Vigilância Sanitária do Amazonas orienta a população a ficar atenta no momento da compra do peixe. Segundo orientações do chefe do Departamento de Vigilância Sanitária da Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas, Jackson Alagoas, o consumidor deve voltar a sua atenção para a qualidade do pescado, verificando sempre se está adequada ao consumo e as condições gerais de higiene do local onde está sendo vendido o alimento. Já no armazenamento, o consumidor deve ficar atento ao local onde está exposto o peixe, não sendo adequada a exposição em cima de tábuas ao ar livre para evitar que o produto seja contaminado. Principalmente o pescado. Sempre procurar comprar esse pescado no local tradicional, conhecido, de confiança, que tenha boa rotatividade, que o armazenamento seja adequado, que aquele pescado tenha ficado sob refrigeração, sob congelamento e todo cuidado também na hora do preparo em casa também para que não aconteça nenhuma contaminação nesse alimento. Em caso de identificação de pescado inadequado, o consumidor pode retornar ao estabelecimento onde o peixe foi vendido e solicitar a devolução do seu produto. Além disso, o consumidor pode denunciar as más condições sanitárias de armazenamento do produto à Vigilância Sanitária. Aqui no Amazonas, tradicionalmente o peixe é vendido fresco ou congelado. Jackson explica que o peixe fresco deve estar sempre com a superfície limpa e firme ao toque, sem qualquer tipo de pigmentação estranha, com o aspecto de hidratado, escamas firmes e aderidas à pele. Os olhos devem estar brilhantes e ocupando toda a cavidade ocular. Já as guelras devem estar com a coloração que varia de rosa para vermelho intenso. De acordo com o chefe da vigilância, Jackson Alagoas, ainda no pescado fresco, o consumidor deve ficar atento ao abdômen do peixe, que não deixa marcas à pressão dos dedos de quem está manipulando. Além disso, o alimento possui um odor próprio que é característico da sua espécie. Peixe fresco, ele tem que estar firme ao toque. Tocou na parte próxima à cabeça, no lombo do peixe, ele tem que estar firme, ele tem que estar com aspecto íntegro, né, com as escamas todas com aparência saudável. Tem aquele toque da guérrola do peixe que levanta ali a região da cabeça, ele tem que estar devidamente hidratado, né? O pessoal fala muito aqui que tem a baba do peixe, né? Tudo isso são indicadores de que o peixe está fresco, ele está apto para o consumo. Mas isso não é suficiente, é importante que ele esteja armazenado no local adequado. Então, assim, não é legal deixar o peixe sobre tábuas, assim, que não seja uma tábua material adequado, que ele esteja em refrigeração em local limpo, né? Para que outros contaminantes não contaminem esse produto. Já o pescado vendido congelado deve ser exposto em balcões frigoríficos limpos, higienizados e organizados, com demonstração de temperatura de congelamento no equipamento. O consumidor deve estar atento se há presença de poças de água no interior dos balcões de refrigeração, indicando que o equipamento possa ter sido desligado. O peixe congelado também deve apresentar rótulo com a denominação de venda, tipo de pescado, ingredientes, identificação de origem, fabricante, peso, líquido e data de embalagem, lote de prazo de validade e a forma de conservação e também todas as informações nutricionais. Nathalie Moraes para o 18 horas.
Você está ouvindo 18 horas. Agora 6h55. Vamos conversar com a repórter Artemisa Gadelha sobre os bastidores da política local. Boa noite, Artemisa. Então, a falha de distribuição de peixes pelo governador Wilson Lima na quarta e na quinta-feira desta semana continua repercutindo aí por toda a cidade, né? Parece que fizeram até um boneco Judas com a cara do governador Wilson Lima por conta disso. Malhado. Pois é, explica pra gente, Artemisa. Boa noite. Boa noite, Karime. Boa noite, Carlão. Boa noite a todos que acompanham o programa 18 horas. Fizeram sim, viu? Nós temos inclusive a imagem para quem está acompanhando o programa 18 horas pelo Instagram e pelo YouTube. Foi feito um boneco do governador Wilson Lima e colocado em um poste do bairro Jorge Teixeira, na zona leste de Manaus. No boneco tem as seguintes frases, abre aspas, Judas traiu Jesus e o Wilson Lima trai os amazonenses e ainda roubou o peixe do povo do Jorge Teixeira, fecha aspas. A malhação de Judas, Karime, Carlão e ouvintes, é tradição no Brasil na Semana Santa. O boneco é feito para personalidades que não são bem aceitas pelo povo. Neste caso, o governador Wilson Lima. O episódio do peixe, que acabou virando piada nas redes sociais essa semana, continua aí, repercutindo não só na cidade, mas em todo o estado. Para a gente relembrar, houve falha na distribuição de peixes pelo governo do Amazonas. Os moradores da zona leste da capital formaram grandes filas para receber o pescado anunciado aí pelo governador Wilson Lima. Gente que estava desde a madrugada da última quarta-feira esperando pela entrega dos peixes, como nós vimos, né, nos veículos de comunicação. Mas milhares de pessoas saíram sem conseguir a doação. Eu conversei essa tarde com o deputado Wilker Barreto, do Partido Cidadania, que comentou esse caso, como o uso da máquina pública, né, para fins eleitorais e ainda sobre as denúncias de desvio desse pescado doado pelo governo do Amazonas. Vamos ouvi-lo. É obrigação do Ministério Público Eleitoral e do Ministério Público Estadual apurar as denúncias da imprensa e até agora nenhuma nota dizendo que é mentira, porque a gente sabe que não é. O que eu estou, obviamente, vou aguardar, se porventura os órgãos do Ministério Público Eleitoral e do Ministério Público Estadual não tomarem as providências, eu irei fazer, porque está escancarado, né? Um absurdo, precisamos, obviamente, coibir isso. Ou distribuição de peixe com fins eleitoreiros, é um absurdo. Você está ouvindo 18 horas. Ouvimos então o deputado Wilker Barreto, do Cidadania, e esse episódio acabou saindo da esfera regional. Só um exemplo, o humorista e influencer Cremosinho tem quase 6 milhões de seguidores, conhecido em todo o Brasil, inclusive fez várias ações com a Ruivinha de Marte, estava em Manaus essa semana e ele criticou o governador na internet. Segundo Cremosinho, abre aspas, pelo que escutei do povo, ele não ganha nem para presidente de bairro, fecha aspas. Até o vereador Amon Mandel fez uma crítica bem humorada, né, ao governador. Postou uma foto nas redes sociais dele remando numa canoa e disse, indo ali pescar o meu tambaqui, já que o que prometeram não apareceu. Realmente. A internet, Karime e Carlão, olha, ressuscitou até o saudoso. O Gilberto Mestrinho, né? Foi um episódio aí que deixou muito triste e revoltou muito a população. A gente mostrou aqui em várias matérias falando e repercutindo a respeito do assunto. Muitíssimo obrigada, Artemisa Gadelha, pela participação. Boa noite, boa Páscoa. Uma ótima Páscoa para vocês também. Tchau, tchau. Boa noite. Tchau, boa noite. 6h59, 18 horas. Seguimos direto para o Editorial 18 horas. Editorial 18 horas. Uma pesquisa da Serasa revelou que 41% dos entrevistados na região norte afirmaram que tiveram perda de renda ao longo da pandemia. Só 24% tiveram aumento de renda, pouco mais de 2 em cada 10. 62% dos entrevistados na região norte afirmaram ter verificado aumento nas despesas. Mesmo com o aumento de gastos e a queda da renda, mais brasileiros voltaram
passaram a pagar as contas em dia. Mas, na contramão do país, somente 38% dos entrevistados na região norte realizam pagamento das contas em dia. É quase metade. 46% dos entrevistados afirmaram ter cortado os gastos. E para quitar as dívidas, 55% da região precisaram pegar um empréstimo. Uma das conclusões da pesquisa é a de que a pandemia ainda gera um impacto maior do que a média nacional do bolso do povo da região norte. 18 horas. Vamos à saideira, Carlão, Karine. é só para atualizar a respeito da chuva e da ventania de hoje, dos paraquedistas, né, que ficaram desaparecidos, eram 2. Agora só uma Caiu no rio, né? Uma paraquedista, exatamente, segue desaparecida, é Ana Carolina Silva, de 26 anos, Carlão, é isso aí. 7 em ponto, boa noite, Karine. Boa noite, um beijo, até segunda. E até segunda-feira. Você ouviu 18 horas.